capítulo 8 de João, versos de 7 ao 11. Está escrito: e como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno? Vai-te e não peques mais. Vamos orar. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, bendito é o Senhor para todos sempre. Que a tua palavra possa ecoar em nossos corações hoje, como, Senhor, uma palavra de vida e de poder, de autoridade, trazendo, Senhor Deus, a visão dos céus, a visão das coisas eternas. Abençoe todos os teus filhos que o Senhor reuniu neste lugar e aqueles que estarão ouvindo esta palavra em outros lugares distantes. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Não li todo o texto para ganhar tempo, mas todo o texto de João, capítulo 8, versos de 1 ao 11, é aquela linda narrativa que nos informa como Jesus livrou uma mulher pecadora da condenação da lei, deu-lhe o perdão e ordenou-lhe um novo viver longe do pecado. Hoje eu não vou então tratar do episódio em si, aqueles detalhes que nós já ouvimos por muitas vezes, mas eu quero destacar unicamente uma lição que se encontra escondida no verso de número 9. Então, se você ainda está com a Bíblia na mão, volte a sua atenção para o verso 9, eu vou ler de novo. Diz na palavra: quando ouviram isso, Jesus diz: quem não tiver pecado. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Na tradução atualizada de Almeida, mesmo a Bíblia que nós temos, ali tem uma palavra que foi suprimida nesta tradução que eu acabei de ler, corrigida, que você também leu comigo. Talvez, se alguém está com a Bíblia atualizada, melhor ainda, agora você vai me ajudar aí, para a gente ver qual é essa palavra que foi suprimida. Não aparece na corrigida. Só para ajudar todos, eu vou ler da atualizada agora o mesmo versículo. Preste atenção. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, é esta palavra, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Uma explicação, né? Porque agora você ficou com a interrogação na mente. Por que na corrigida não puseram a palavra? Eu penso que, com todo respeito, os tradutores da nossa Bíblia Almeida são os mais eruditos homens do país e do mundo, em conhecimento de língua grega, hebraica, Novo Testamento a grega. Então eu presumo, né, que os tradutores da Bíblia corrigida suprimiram a palavra consciência, porque eles entenderam que a ideia da acusação interior, quando a Bíblia narra que eles foram indo embora, né, desistiram de apedrejar a mulher, então o próprio contexto sugere subjetivamente, ali no conjunto do texto, que eles estavam submetidos ao tribunal da consciência. Então eles não puseram a palavra especificamente, porque as próprias atitudes
mostravam isso. Esse é o meu ponto de vista. Eu estou tentando até defender, né, os tradutores de alguém que diga, não, eles é raro. Não, eu creio que não é raro, porque o texto indica o que a palavra indica. Mesmo ela faltando, o que está escrito quer dizer exatamente o que a consciência faz. Mas tudo bem, vamos ser justos. A palavra consciência, do grego syneidesis, ela consta no original. Ela aparece aqui, aparece em outras partes da Bíblia. Paulo referiu-se à consciência muitas vezes. Nós vamos encontrar várias menções da palavra consciência em Romanos, vamos encontrar em Coríntios, vamos encontrar em vários lugares. Então vamos lá, o que é consciência? Consciência é uma espécie de tribunal, um tribunal divino plantado no ser humano. Mesmo que o ser humano se ache morto em delitos e pecados, conforme a teologia de Paulo, nós nascemos mortos. Mas mesmo que nós estejamos mortos em delitos e pecados, o tribunal da consciência se mantém ativo. Para mim isso, irmão Emerson, mas como uma revelação, a partir dos debates, das meditações de hoje, de outras leituras que eu já fiz, eu cheguei a essa conclusão, porque o grande debate da questão da salvação, em que parece que o homem não tem qualquer participação, porque estando morto em delito e pecado, alguém afirma, era impossível ele ter qualquer reação positiva de resposta para ser salvo, ou seja, Deus teve que fazer tudo. Tá, mas eu entendi pela doutrina de Paulo, a gente vai ver aqui algumas coisas, que mesmo os mortos em delitos e pecados têm a consciência, o tribunal divino ativo dentro dele. E é exatamente por intermédio da consciência, do tribunal divino ativo dentro da gente, é que Deus vai contatar conosco para nos levar à vivificação do Espírito. Em experiência que é fundamental porque diz respeito ao novo nascimento. Então a consciência vai ser mantida, vai estar operando em nossa vida mesmo antes do novo nascimento. Mesmo antes, todo ser humano tem isto, como ele nasce com isto, da mesma forma também como ele herda a natureza do pecado desde o nascimento, ele também vem trazendo consigo o tribunal da consciência, divino, que opera na consciência. Outra definição bíblica importante, que amplia o conhecimento nosso sobre a consciência e a obra da salvação, é que a Bíblia nos diz que a consciência é o tribunal da alma que é regido pela lei de Deus gravada em nosso interior. Assim como a consciência é algo nato da nossa alma, Deus também escreveu uma lei e plasmou, desenhou ela dentro de nós. Então vai haver uma conexão entre a consciência e essa lei. Na realidade, essa lei é que rege a consciência. Essa lei de Deus que está dentro de nós vai reger a nossa consciência. Isso Paulo fala exatamente isso em Romanos capítulo 2, 14 ao 16. Preste atenção que ele escreve. Porque quando os gentios não tinham lei, a lei foi dada para os judeus, né? Então quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, ou consciência, que é uma metáfora, né? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então a consciência de todo ser humano
ela testifica e é regida por esta lei moral, que de uma forma misteriosa, milagrosa, Deus cria o homem e coloca lá dentro. E isso é válido para todo ser humano, para o indígena, que alguém chama ele de pagão, né, que nunca viu uma pregação, para o homem que vive em lugares remotos, distantes do conhecimento, distante dos pregadores, porque há sempre essa pergunta: e aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Como é que Deus vai lidar com eles? Seria simplesmente justo Deus condená-los? Acontece que Deus antecipadamente deu a cada ser humano esta lei interior e a consciência que trabalha em conexão com esta lei interior. Nenhum ser humano poderá justificar o seu pecado dizendo simplesmente que era inocente. Não. Havendo uma lei moral dentro do coração do homem, então ele já passa a ser responsável pelas suas atitudes. Ele não pode querer transferir a sua culpa para ninguém. E ainda, além disso tudo, nós devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo é anunciado no Evangelho de João como a luz que alumia a consciência de todo ser humano. Vamos estar lendo. João escreveu: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Fica ninguém de fora, há uma luz, um conhecimento, uma revelação. E esta é Cristo, que de alguma maneira ilumina todo homem que vem ao mundo. E aí, falando sobre Jesus, esta luz, diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 9 a 12. Então Jesus Cristo, antes de ser recebido por um ser humano como Senhor, Salvador, e receber o poder de ser feito filho do homem, antes disso, ele tem uma luz de entendimento, de clareza de coisas espirituais, dado pelo próprio Cristo. Todo homem que vem ao mundo, disse João, é iluminado de alguma forma por Jesus Cristo. Estes textos que estamos mencionando, então, demonstram que o ser humano não pode transferir sua culpa, nem para o diabo, nem para a sociedade, e nem para o seu próximo. E foi exatamente isso que aconteceu quando Adão pecou. O subterfúgio dos homens sempre foi esse: transferir culpa. Quem disse a Adão que você estava nu? Disse: a mulher, Senhor. A mulher que me deste, ela me deu do fruto, eu comi, os meus olhos foram abertos. Deus volta para a mulher e diz: por que você comeu do fruto? A serpente, Senhor. Ela me enganou, eu comi. Ou seja, ninguém assume a sua culpa, né? Ninguém diz: eu errei, porque o Senhor falou para mim que não era para comer. Não interessa, não importa da onde que veio a sedução, o pecado. O Senhor disse para mim que não podia comer. Pronto, não comi, sou um pecador, transgredi tua palavra. Mas não é isso que acontece. Há sempre uma evasão. O homem quase sempre transferia a sua culpa para uma outra situação ou outra pessoa. A Bíblia diz assim: está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não tem como debater e tentar dizer: eu não sou culpado, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, 10 e 12. Quando Jesus aplicou este princípio, o princípio da culpa universal, nenhum dos acusadores daquela mulher pecadora permaneceu no local. Jesus, com seu poder agudo, penetrante, sua palavra era vivificante, era poderosa, ela
desnudava o homem, né? Descobria o coração do homem, a consciência do homem. Com aquela palavra mansa e suave, mas penetrante e poderosa, ele trouxe a luz à tona para cada pessoa daquelas que queria matar, apedrejar a mulher. Ele trouxe a convicção do pecado. Só não houve ali uma completa conversão daquele grupo. Talvez, quem sabe, alguns deles converteram depois, mais tarde, mas por conta daquela circunstância, talvez do ficarem envergonhados ali, ficarem ou até mesmo irados alguns, né, por conta da luz, do poder de Cristo ali, descobrindo a alma deles, a mente deles, a consciência. Então eles foram embora. E Jesus então se volta para a mulher e diz: cadê os teus acusadores? No caso ali, não está em pauta uma análise profunda da condição da mulher, mas tudo indica, pelo fato de Jesus ter dito para ela que não a condenava, provavelmente ele também já tinha notado no coração dela um profundo arrependimento, uma vergonha, um sentimento de pecado, de pobreza, né? De mesquinhez, né? Onde eu estou, o que eu fiz? Mas aí Jesus disse: eu também não te condeno, e aí estabelece um padrão novo de vida para ela, porque Jesus não apenas diz para ela que não condenava, mas ele disse: vai-te e não peques mais. Ou seja, viva um outro estilo de vida, não ande mais nesse caminho. Isso aqui é importante. O Senhor Jesus tem essa autoridade, né, de estabelecer uma direção nova para a vida do homem. Ele não apenas desnuda o homem, destampa a consciência do homem, mas ele também traz o conforto do perdão e depois traz a responsabilização por um andar digno. Todos eram igualmente culpados naquele dia de algum tipo de pecado. Não tinha ninguém ali isento. Aliás, nunca tem, né? A Bíblia diz: todos pecaram. Então, veja bem, a questão da culpa relacionada com a consciência tem implicações várias. Entre uma delas, além da implicação espiritual, porque o homem pode separar-se de Deus, existem implicações também físicas, psíquicas, porque o homem, sendo esse complexo de corpo, alma e espírito, tendo na alma, mente, memória, vontade, sentimento, consciência, tudo isto, razão, então ele é um ser complexo, ele tem que estar em harmonia com ele mesmo e com Deus, e depois com o próximo, né? Primeiro com Deus, depois consigo, depois com o próximo. Então há pessoas que negligentemente vão machucando a sua consciência, vão pisando sobre a sua consciência. A consciência é esse tribunal que, quando a gente começa a ir para um rumo errado, ele levanta e diz: isso é errado. E se a gente vai abafando a voz da consciência, nós vamos ter que colher algumas consequências, muitas vezes até psicológicas, emocionais, espirituais nem se diz, né? Um psiquiatra contou que foi procurado por um funcionário de um banco que se achava com sintomas de epilepsia. Agora imagine. Depois de muitos exames, constatou-se que aquele paciente não tinha fisicamente nenhum problema, nada. Mas o psiquiatra continuou notando que ele se mostrava uma pessoa agitada, inquieta, cansada, fadigada. E o psiquiatra, sabendo que estava além do que ele podia oferecer de tratamento para aquele homem, o encaminhou para um pastor. Foi sábio, né? E depois de um aconselhamento espiritual com o pastor, aquele homem resolveu abrir o seu coração e confessou que havia tirado uma quantia do caixa do banco em que ele trabalhava. Tinha roubado. Então, orientado pelo pastor, ele dirigiu-se ao gerente do banco, confessou o seu pecado, devolveu o dinheiro
disse que estava disposto a assumir as consequências do seu ato e logo sentiu-se aliviado e liberto da sua doença. Acabou o fardo, foi embora. Quando o homem vai com seu fardo, esse fardo de culpa, em que a consciência entra em ação, ao invés de tentar calar a voz da consciência, ele entende que ela está querendo ajudá-lo a sair daquele abismo que está bem próximo aos seus pés. A Bíblia diz que aquele que esconde, aquele que oculta as suas transgressões, seu pecado, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é bíblico isto, perfeitamente bíblico. No final do ano de 1975, faz muito tempo, né? Um irmão estava pregando para mim, na porta da minha casa. Eu com 18 anos, ou menos um pouco. E aquele irmão era um jovem, vizinho meu, que era crente. E eu não, nunca tinha tido qualquer experiência com o Evangelho. Eu não conhecia a palavra de Deus e eu estava completamente perdido já nessa época. E aquele irmão, carinhosamente, bondosamente, tentando estabelecer um elo comigo de amizade e tal, muito inteligente ele, estava pregando para mim nesse dia sobre um Deus bondoso, Deus te ama, Deus é bom e tal. Aquela mensagem suave do evangelista, né, para cativar os corações. E eu cortei ele. Eu lembro direitinho daquele dia. A gente estava assim na porta da minha casa. A minha casa até hoje é. A gente tem até hoje a propriedade lá em Goiânia. Minha irmã que cuida lá, aluga e tal. Bem na esquina. E eu estava bem assim, nós estávamos próximo à esquina, ali no canto da cerca. Ainda era cerca de arame naquela época, lá no setor Coimbra, imagina. E eu me lembro direitinho, quando ele está falando, eu corto ele e disse, eu não entendo a situação do mundo espiritual. Falei para ele, olha, sem conhecer Bíblia, sem conhecer nada, olha a ignorância. Ele disse, eu não sei aonde está esse Deus bondoso que você está me falando, que permite que o mal faça tanto estragos no planeta Terra. Por que então há um Deus tão bondoso e ele não acaba com as guerras, com as injustiças, com a fome, com a miséria? Por que Deus, tão bondoso, permite que as criancinhas sejam abusadas ou morram de câncer? Eu fui muito mordaz, eu fui muito mal. E o irmãozinho emudeceu por causa do meu argumento muito chocante, né? Muito drástico. E ele ficou caladinho, baixou a cabeça. Ele disse, mas Deus te ama, e foi embora. Ele foi saindo, eu virei para trás para entrar para dentro, lá no fundo, onde era nossa casa, nosso barracão. Antes de eu chegar na porta, o Espírito de Deus, olha que eu não era crente, mas o Espírito de Deus tocou na minha consciência de uma forma tão nítida, tão clara, que meu coração doeu, mas doeu ruim mesmo, sabe? E eu parei assim, eu orei, aquele dia eu orei a Deus. Eu disse, Deus, me perdoa, eu sou um tolo. Em outras palavras, eu estava querendo dizer, Deus, eu não sei o que eu falo, eu estou entrando numa área que eu não entendo, que eu não compreendo, e o Senhor não é digno de ouvir isso de alguém que o Senhor criou, não. Não sei porque tem todos esses problemas no mundo, mas o Senhor não deve ser culpado de nada disso. Me perdoa. Eu tinha feito o irmãozinho calar e sair triste, mas só que meu coração ficou mais triste ainda. Mas pedi perdão a Deus. Naquele dia eu pedi perdão com sinceridade, antes de chegar dentro de casa. Senhor, prometo, nunca mais vou falar, não vou questionar a tua justiça, a tua bondade, a tua santidade. Disse para Deus exatamente isso. Não vou, Senhor, nunca mais duvidarei da sua bondade. Alguns meses depois, Deus me livrou da morte mesmo, física, e depois me salvou.
Se eu tivesse ficado estribado em minha tolice, eu acho que eu estaria perdido até hoje. Porque com certeza cada vez que você resiste ao testemunho de Deus na sua consciência, cada vez que a gente faz isso, a gente enfraquece a consciência. É um pregador que vai pregando mais baixo cada vez. Se você dá ouvido, ele tem prazer de continuar te ajudando a escolher, fazer as melhores escolhas que honram a Deus. Se você o resiste, ele diminui o seu testemunho. Eu disse para Deus aquele dia: perdoa-me porque eu sou um tolo. A Bíblia diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, verso 7. E eu acho maravilhoso esse tema dentro de Provérbios. Tem muita coisa que Salomão diz sobre os tolos. Os tolos resistem à sabedoria. Os tolos acham que sabe tudo. Os tolos são aqueles que não aceitam conselho. Os tolos não temem a Deus. A boca do tolo é a sua própria destruição. Se o homem insistir em contradizer a sua consciência, este tribunal divino plantado em nós para nos ajudar, um dia a consciência se tornará inoperante e a possibilidade de conversão se tornará cada vez mais distante. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Mateus 13, 15, palavras do Senhor Jesus. Qualquer pessoa que fique o tempo todo se auto-justificando, colocando a culpa nos outros sempre, ou na sociedade, vai correr o risco de cauterizar a sua consciência. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Ou seja, Deus nos deu alguns dons. Consciência é um dom. E são dons que nos ajudam a aproximar daquilo que é espiritual, daquilo que é transcendental, daquilo que diz respeito a Deus, a céu, a salvação. Deus nos deu estes dons, deu para todos, até para os ímpios. Mas os ímpios muitas vezes vão pisando na consciência, e ela vai calando. Alguns chegam ao ponto que Deus tira a cerca, porque a consciência é uma cerca que impede o homem de extrapolar, de ir além dos limites. Mas se ele vai pisando naquilo, Deus arranca a cerca e diz: não há mais limite, façam o que querem, façam o que vocês quiserem. Por isso que a Bíblia diz que Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas perversas, para desonrarem os seus próprios corpos. Daí vocês já estão entendendo, né? A sociedade atual, com esses procedimentos levianos, caracterizado por uma entrega, exatamente por Deus ter tirado uma cerca de limites, é que estão vivendo esse tipo de vida depravada. É o nível mais baixo que um homem pode chegar, é o fundo do poço. E tem gente achando bonito. As redes de televisão exaltam o comportamento leviano das pessoas que Deus entregou à imundícia, que Deus entregou à perversidade, à desonra, as coisas vis. Paulo, depois que ele faz aquela descrição todinha ali no capítulo 1 de Romanos, desse quadro que nós estamos falando, ele chega à conclusão dizendo: tais que fazem essas coisas, ou consentem com os que fazem, não herdarão o reino de Deus.
Ou seja, há uma condição espiritual, há uma vida de pecados, há um estilo de vida que os homens adotam que põe eles de fora do céu, do reino de Deus. Não é Deus que põe, eles se colocam pelo lado de fora e sem chance de entrar no céu. Esta é a questão. Mas como ativar, como conservar a nossa consciência de forma correta? Devemos treinar nossa consciência, exercitando-a, para que ela não seja enganada e nem seduzida. Pedro escreveu, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3,16. Em conexão com o desejo de ter uma boa consciência, está o compromisso de ter um bom procedimento, uma boa conduta. Isso vai sustentar uma consciência boa, sadia. Os apóstolos se empenhavam em manter uma boa consciência. Paulo escreveu, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. Paulo exercitava e treinava a sua consciência para que ela fosse pura diante de Deus e dos homens. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16. Assim como um relógio deve ser acertado de tempos em tempos, a nossa consciência precisa ajustar-se à palavra de Deus. Entende? A melhor maneira de manter a consciência atuante, viva, sempre nos guardando do erro, nos avisando dos perigos, é ajustando a consciência à palavra, lendo a Bíblia. Porque se a minha consciência ficar um pouco amortecida, a palavra reaviva ela. A palavra vem e dá energia divina para a minha consciência, para ela me alertar, para ela me ajudar. E eu louvo a Deus, porque essa voz interior, irmãos, todos nós temos. Quantas pessoas, qualquer irmão aqui se levantaria hoje e diria, irmão, pastor, agora eu estou entendendo, porque tem uma vozinha que fala comigo, uma voz tão suave lá dentro, de vez em quando assim, que me fala, não meu filho, não vai por aí, não faz isso. E mesmo quando a gente faz algo que não devia, ele vem e diz assim, está errado, você não foi criado para isso, e o seu coração dói, e aí você pede perdão a Deus. E é esse o caminho da restauração. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. Terminando, talvez alguns dos que estão aqui hoje, ouvindo esta mensagem, talvez alguns tenham ficado inquietos com suas consciências. Talvez muitas coisas que estavam soterradas começaram a vir à luz. Talvez você me pergunte, pastor, como eu posso ter uma consciência sem culpa? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus. Não há homem que não peque. É o pecado que traz transtornos, mas o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar e nos limpar de todo o pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, Jesus nos prometeu a sua paz. Não precisa ninguém ficar atormentado pela consciência, acordando de madrugada, perdendo o sono, lembrando da culpa, lembrando dos erros. Não, Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Jesus não quer que seus filhos fiquem atormentados por nenhuma consciência culpada. Ele quer ministrar para você o perdão e a paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aqui a gente pode substituir a palavra guardará os vossos corações por guardará as vossas consciências. Cabe aqui. E por fim, terceiro, nós temos a promessa de que Jesus nos enviaria o Consolador. Eu rogarei o Pai, Ele vos dará outro Consolador. Consolador é aquele que aproxima de nós e nos ajuda a carregar o fardo, alivia as nossas pressões, temores, medos, fraqueza. O Espírito Santo como Consolador, Jesus disse que o mundo não pode recebê-lo, mas vocês o receberão, porque vocês o conhecem, e Ele habitará convosco e estará em vós. Então você pode dizer todos os dias: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui dentro. Alguns temores, algumas dúvidas, alguns sentimentos que às vezes eu fico assim pensando: será que Deus me perdoa, não perdoa? É o Senhor quem vai me dar o consolo e a convicção de que o Senhor já apagou todas as minhas transgressões e eu estou em paz com Deus. Uma vez que somos perdoados e purificados pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo vem e nos guarda das acusações de Satanás. Porque aí tem esse outro extremo, o acusador, Satanás, que impiedosamente tenta colocar em evidência pecados até que Deus já perdoou. Ele tenta trazer de volta. Ele tenta nos atormentar com coisas que Deus já apagou, Deus já esqueceu. Pastor, mas como vencer esse acusador? A Bíblia diz que ele é, vamos dizer, por excelência maligna, mas sim, é o principal acusador dos nossos irmãos. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O acusador não terá nenhum poder sobre a nossa consciência, porque ela foi redimida pelo sangue de Jesus. Então estamos aqui para dizer mais uma vez: obrigado, Jesus, porque o Senhor trabalha numa área muito importante da minha vida. Irmão, praticamente a saúde emocional depende só disso. Se nós estamos em paz com Deus, irmãos, pode o mundo cair, que nós não vamos nos abalar. O Senhor é nosso ajudador, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza. Vamos de pé. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, estamos, Senhor, gratos a Ti, porque o Senhor nos guiou às fontes da vida. O Senhor nos guiou, Senhor, para o lugar do conforto, do alívio, do perdão, da purificação dos pecados, onde a nossa consciência torna-se limpa, sem nenhuma culpa, livre das condenações impostas pelo pecado. Sim, Senhor, estamos tomando pela fé, nesta hora, o poder e a virtude do Teu sangue, e pedindo ao Senhor que coloque esta virtude na vida, na mente, no coração de todos os irmãos, na consciência de todos os filhos de Deus, este sangue purificador que vai impedir que o acusador de nossos irmãos se aproxime de nós. Nós não sejamos jamais abalados, Senhor, por esta obra que tem abalado o mundo. O acusador tem reduzido pessoas a nível de escravos, mas o Senhor nos eleva ao nível de filhos e filhos amados de Deus. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, meu Deus. O Senhor é grande e poderoso para nos manter de pé, para nos dar ser esta saúde perfeita na mente, na alma, no espírito. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Fica aqui conosco sempre, guiando-nos pelas veredas da vida. Em nome de Jesus.